Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Hélio Gama Neto e este é o Jornal do Futuro, Vozes da Inovação na Imprensa, um serviço da Associação Nacional de Jornais, ANJ. O nosso convidado de hoje é Rafael Silveira, coordenador do Comitê de Estratégias Digitais da ANJ e head de novos negócios do jornal O Povo do Ceará. Ele é formado em administração e tem mestrado em administração estratégica com pesquisa em comportamento do consumidor. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, Hélio, bom dia. Bom dia a todos que escutam a gente, nossa audiência aí. Gostaria de aproveitar e agradecer aí o convite, a oportunidade de a gente bater esse papo. No atual estágio da indústria jornalística brasileira, como estão as organizações de notícia na transição do impresso para o digital? Hélio, isso é uma pauta que a gente discute há longos anos. Isso me lembra um momento que em 2011 eu e um grupo de jornais brasileiros, a gente estava no New York Times e a gente perguntou sobre classificados e o diretor do New York Times falou, não, essa pauta não é mais nossa. E aquilo chocou todos os brasileiros que estavam ali. Então, o que eu posso dizer é que o estágio de digitalização dos jornais, ele é um pouco diferente em cada mercado, em cada nível de maturidade, mas é uma janela de tempo inexorável que ela acontece de novo mais rápido para alguns, talvez de maneira mais agressiva para outros, mas ela é uma situação que ela ocorre você fugindo ou não. Talvez ela ocorre de uma maneira, de novo, não tão agressiva, mas o que a gente pode dizer é que esse nível, exatamente, de digitalização, ele não tem, assim, uma questão única, um momento único. Talvez os jornais mais nacionais sofrem de maneira igual, mas os locais, cada um vai ter o seu momento, o seu nível de impacto aí quando a gente fala nessa transformação digital. Como os grupos de mídia têm se aventurado em novas operações e novos negócios? Eu acho que isso também é uma pauta bastante antiga. A gente tem alguns casos de bastante sucesso, outros casos de muita tentativa, muita energia e talvez não tão sucesso assim. A gente vem, no Brasil, a gente tem uma composição, por exemplo, diferente dos grupos de mídia do que tem nos Estados Unidos, onde você não tem essa formação de grupos de mídia de vários veículos tradicionais. E você tem essa formação muito semelhante já na Europa, onde você tem grupos de mídia de países que têm TVs, rádios, jornais e um conjunto de veículos tradicionais. E muitas vezes os veículos, entendendo que tem essa força de mídia, essa força de comunicação, se aventurou em vários negócios que muitas vezes mídia é um negócio que faria essa nova operação crescer e ter um retorno rápido. E isso não foi uma verdade em muitos dos grupos, na minha opinião, um pouco por diferença cultural das operações, ou talvez um pouco por dificuldades internas mesmo. E então você tem, de novo, um espectro bem diferente de novas operações ou de novos negócios que nasceram de grupos de mídia. Na minha opinião, e reforçando isso, é uma opinião pessoal minha, muito como observador, e eu como pesquisador não posso falar que isso é uma verdade, mas exatamente baseado em alguma literatura, quando você tem algumas operações que são 100% apartadas entre digital e o não digital, ou novos negócios apartados dos negócios tradicionais, de novo, na minha opinião, isso tende a dar mais certo, por alguma observação. Alguns negócios que seguiram esse modelo de separar totalmente um novo negócio do negócio tradicional, do famoso legacy, né? Eles têm uma oportunidade de dar mais certo, ou pelo menos eles experimentaram um sucesso, de novo, na minha opinião, melhor do que quando você faz um negócio novo nascer dentro do jornal, dentro do grupo de mídia. A audiência, o engajamento da audiência é um ponto fundamental para os jornais na busca por receita de assinatura e publicidade digital. Como fazer uso da tecnologia para melhorar o desempenho nessa área? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que isso vem se evoluindo muito ao longo do tempo, mas na minha opinião, isso ainda carece de muito conceito,
Porque hoje a tecnologia é algo muito dado. Você tem tecnologia que permite você fazer muita coisa muito fácil. Talvez você tenha uma dificuldade de encontrar mão de obra, mas você tem fornecedores que poderiam suprir isso muito rapidamente. Porém, muitas vezes a gente questiona o quanto a tecnologia consegue nos ajudar a trazer novas assinaturas, ou quanto a tecnologia consegue ajudar a converter leitores em assinantes, ou quanto essa tecnologia consegue, assim como na Amazon oferece o produto certo para aquele cara que está olhando um outro produto, que está querendo comprar, qual é o leitor ideal para oferecer naquele momento uma nova assinatura. Eu acredito que hoje já existe sim tecnologia que pode nos ajudar nisso, mas do outro lado existe uma dificuldade muito grande do nosso lado mídia de tentar entender o modelo ideal para quem é o nosso produto. A gente sempre sabe, ou diz que sabe quem é o nosso leitor, a gente sempre diz que sabe ou que conhece o nosso assinante, mas de fato, de novo, isso é uma observação minha, né, é uma hipótese muito ainda sem comprovação. Eu acho que os jornais não sabem a profundidade de quem como se alimenta, como vivem, como se reproduzem os seus assinantes. E aí, quando eu digo os seus assinantes, esse assinante novo, esse assinante que ele lê muito o jornal impresso, mas também quer ter acesso ao digital, tem alguma dificuldade no digital. Eu me coloco muito nesse lado que eu sempre fui um produteiro digital que fazia produto para jovem, e aí eu me peguei num jornal que eu trabalhei numa operação de encerramento do impresso para o digital e fazer um produto digital para a terceira idade, e isso mudou toda a minha cabeça, é tudo diferente. Aquilo que sempre foi comum, você tem que fazer um produto diferente para você conquistar essa audiência de terceira idade, né? Então, conquistar essa audiência de terceira idade, trazer essa audiência para o mundo digital é algo muito difícil. E aí a gente está falando de novo também de engajamento, de tudo isso. A tecnologia, ela permitiu fazer tudo. Mas o que era o produto ideal para essa audiência? O que era o produto ideal para esse assinante? Que era leitor do impresso, mas precisava acessar o digital, ou gostaria de acessar o digital. Mas eu ali não tinha um conceito muito claro do qual era o melhor produto para essa audiência, porque as cabeças de produto, e eu me incluo nisso, eram cabeças de produto que pensavam produto para jovem. Mas quais são os caminhos para os jornais e revistas também conhecerem melhor este consumidor, este leitor? Olha, eu acho que você tocou num ponto super importante. Um ponto importante é a tecnologia. Precisa ter um investimento grande de tecnologia. As empresas de mídia precisam entender que quando elas gastaram milhões nos seus parques gráficos, elas vão ter que gastar milhões nos seus parques tecnológicos. Ok, eu não tenho dinheiro para gastar milhões no meu parque tecnológico. Então você vai ter que alugar uma gráfica. Então você vai ter que alugar a tecnologia, você vai pagar para ter essa tecnologia. E essa tecnologia, sem dúvida, vai te dar caminhos, e eu diria até caminhos muito precisos, de para onde ir, como chegar nesse assinante, como chegar nesse leitor que potencialmente pode ser assinante. De novo, você vai ter que se despir de muitas verdades ou de muitos paradigmas que já estavam construídos há muitos anos ali nos jornais. Normalmente a cabeça dos decisores dos jornais são cabeças que ainda pensam antigo. Eu escutei uma expressão de um colega do jornal de fora ótimo. Os jornais perdem muito tempo trocando sistemas, mas pouco tempo trocando as cabeças decisoras. Né? Trocar sistema é um negócio difícil, trocar a cabeça decisora é um negócio muito mais difícil ainda. Então, se você olha, por exemplo, para os diretores de RH, isso não é uma crítica, é uma constatação, quantos anos eles têm? E aí não é uma questão de idade, mas como é que eles pensam? Né? Será que ele está preparado para trazer as cabeças novas para o mundo, para usar a tecnologia de maneira correta, para entender esse novo bicho chamado assinante, que muitas vezes é o mesmo bicho, mas ele agora lê diferente, consome diferente, se reproduz diferente, se alimenta diferente. Então, eu acho que o primeiro ponto é a tecnologia. O segundo ponto, para mim, mais importante é a cultura. E aí, cultura, a gente pode estar falando da cultura enraizada e incrustada dentro dos grupos de mídia, que muitas vezes dificultam esse processo de digitalização. E a gente pode falar também a cultura da produção de conteúdo, que muitos jornais evoluíram muito, na minha opinião, e eu acho que, inclusive, as áreas de conteúdo evoluíram muito mais rápido que as áreas comerciais. Acho não, isso tenho quase certeza. Mas, mesmo assim, as áreas de conteúdo ainda carecem de informações para conseguir produzir um conteúdo mais ideal para chegar, engajar,
para conquistar cada vez mais leitores. Então, eu diria que um conjunto importante dos caminhos está ligado, talvez, a um fator tecnologia, entendendo tecnologia como ferramenta, mas tecnologia não é fim, e aí precisa de cultura e cabeça pensando para que você saiba você saiba como usar essas ferramentas, como usar essa tecnologia. Ela, por si só, ela não faz nada. Rafael, em relação à receita por publicidade, como é que os jornais podem competir com empresas como Google e Facebook? Hélio, eu acho que não pode entrar numa competição frontal com esse, principalmente aí eu diria o duopólio de mídia. O Google e o Facebook são grandes empresas de mídia e eles estão estabelecidos porque o mercado escolheu assim. E brigar contra o mercado, subir a correnteza do rio é um negócio muito difícil, vai gastar muita energia. Muitas vezes você vai morrer afogado. Então, como você se aproveita desse movimento que já existe, como você se aproveita das oportunidades que o Google tem muita gente querendo ajudar a gente, né? Ok, eles poderiam fazer muito mais, mas muitas vezes eles também têm dificuldade do lado deles de como eles podem nos ajudar, porque a gente também tem dificuldade de dizer como pode ser ajudado. Mas eu não diria que o caminho não é o de enfrentamento, o caminho é de um pouco de entender a correnteza do rio. Um ponto crucial e que é cruel a gente entender que o que era R$100 de receita para a gente agora só tem um pedaço desses R$100, a gente só vai brigar por R$20 desses R$100. Porque esses R$80 eles estão em outros mercados, eles estão em outros veículos, ele é investido de outra forma. Então, o que a gente pode fazer, voltando àquela primeira pergunta lá atrás, é ir atrás de novos mercados, novos negócios, mas sim entender como o jornal se torna mais eficiente como veículo de mídia, como ele se torna mais eficiente como uma entrega de publicidade ou um pacote de mídia que resolve o problema do cliente. Não dá mais para a gente atuar no mundo como um mundo onde a gente recebe uma API, entrega um anúncio e não tem compromisso nenhum com o resultado dessa venda, né? O cliente, e aí independente do nível dele, ele quer se sentir mais cuidado hoje em dia. E o cliente da publicidade também, ele quer entender que ele está investindo dinheiro e ele precisa ter um compromisso nosso em fazer aquele investimento dele dar mais resultado. Né? Não tem mais o cara anunciar na página de jornal e a gente colocar e essa relação ser só uma relação, eu diria, de fast food. Ele vai lá, pede o sanduíche dele, vai embora e não, tem que ter o garçom perguntando como é que está a comida, se ele gostou, se ele quer mais alguma coisa, se pode ajudar. Eu acho que quando os jornais entenderem que cada vez a gente vai ser menos fast food, mais restaurante gourmet, aí a gente tem uma condição maior de ter sucesso da publicidade. Mas um ponto importante eu diria que tem que entender o fluxo, principalmente do mercado, não brigar com o duopólio de mídia, essa briga ela não vai fazer sentido. E para os jornais locais, acreditar na força local. A força local ela ainda permite muita ousadia, muitos produtos diferentes, muitas iniciativas novas. Eu estava num jornal agora recém saí que a gente tinha uma quantidade de mídia, publicidade muito, muito interessante. Assim, um caso muito, muito pontual de sucesso em publicidade. Sucesso em publicidade direta, em venda de anúncios. Então isso mostra que se o jogo for bem feito, sim, você ainda pode trazer uma receita interessante, mas eu diria que não dá para você seguir caminhos muito diferentes daqueles que vão te levar para o sucesso. Você subir o rio contra a correnteza hoje, na minha opinião, os jornais vão ter uma dificuldade grande, pode acabar se afogando. Rafael, ao longo do ano, o Comitê de Estratégias Digitais, do qual você lidera, fez uma série de reuniões, encontros e trabalhos por meio de grupos específicos. Quais são as principais dores dos jornais que vocês puderam recolher nesse trabalho ao longo do ano? Olha, eu acho que tem um ponto assim, importante esse ano que muita gente tem sofrido, que é a questão da audiência, tá? E essa audiência, ela hoje, muitas vezes vem de ferramentas de busca, mais especificamente o Google. E o que acontece? Quando você tem uma grande parte da nossa audiência vindo de uma origem, e ela já foi em redes sociais um tempo atrás, e hoje está muito ali alocada em busca, e o Google ele tem vários produtos, ele tem várias formas de trazer audiência para a gente. Algumas delas ele talvez tenha mais formas de interferir, e outras talvez isso lá dentro do Google tenha uma dificuldade maior de ser, digamos assim, influenciada.
E isso impacta diretamente na audiência. Eu estou dizendo que, às vezes, fatores dentro do Google podem impactar 50% da audiência de um jornal. E isso impactou muita gente, impactou muitos dos jornais e fez com que muitos jornais sofressem de audiência esse ano. Mesmo, estou falando um ano de eleições, um ano que potencialmente nosso conteúdo se tornou super importante no processo de decisão das pessoas, no processo de democracia. Mas muitas vezes tem alguém no meio do caminho que é, digamos assim, um grande distribuidor do nosso conteúdo, e esse distribuidor, ele, digamos assim, tomou caminhos que talvez não nos privilegiou tanto, pelo contrário, nos prejudicou. Então esse tem sido uma pauta assim, muito forte para o nosso dia a dia. Por quê? Porque uma vez que caem as nossas audiências trazem as nossas receitas de publicidade. E hoje, diferente do que muito se apostou, a receita de publicidade ainda é algo muito forte. As assinaturas ainda não viraram, para muitos dos jornais, pelo menos, como algo que realmente pagasse a conta. Pelo contrário, jornais, muitos fizeram tiros ou fizeram previsões de crescimento de assinaturas, e eu suspeito dizer que pouquíssimos chegaram nela. Eu não tenho informação de que nenhum está satisfeito com a sua carteira de assinatura ou está satisfeito com o dinheiro que vem da carteira de assinatura. Porque realmente tem muitas carteiras de assinatura que tem ali pacotes de vendas, vendas que são muito altas. Então, eu diria que esse ano foi um ano que a gente sofreu muito com a audiência. Esse ponto, ele realmente talvez tenha sido o mais grave, ou que mais trouxe a gente para a mesa para discussão. Do outro lado, esse ponto do modelo de negócios. O quanto eu consigo fazer dinheiro da publicidade, né? Quem pode me ajudar a fazer mais dinheiro da publicidade? A gente tem alguns parceiros, e cada vez aparecem mais, que rentabilizam a nossa audiência. E essa rentabilização da nossa audiência acontece de várias maneiras. Ela acontece não só pela publicidade, mas de forma de você engajar a audiência, ou de você colocar oportunidades comerciais para a audiência de uma maneira diferente. Então isso também tem sido um ponto que a gente tem discutido. E do outro lado, exatamente como a gente traz para a mesa outros, digamos assim, canais de audiência. E aí eu estou falando em outras redes sociais novas aí, fora muitas vezes do Facebook, que concentrou por muito tempo uma grande parte da audiência social, mas a gente tem outros players importantes aí. O Twitter sempre é um que traz um acesso interessante para alguns de nós, ele é muito importante para o jornalismo, os jornalistas usam muito, e você tem redes sociais novas surgindo aí, o TikTok, o Kawaii, que podem sim trazer uma audiência interessante para a gente, se a gente conseguir entender e navegar bem nos formatos de conteúdo que são mais comuns a eles. Então eu acho que esses 3 pontos aí, principalmente a audiência, a receita via publicidade e a audiência por novos caminhos, por novas plataformas, essa tem sido aí talvez onde a gente se debruçou mais, onde a gente discutiu mais alguns pontos. Rafael, a inteligência artificial é uma amiga ou uma inimiga para o jornalismo? Hélio, eu acho que toda nova tecnologia ela pode ser uma ofensora, né? Ou ela pode beneficiar quem saiba usar bem. Né? Eu diria que muita coisa que acontece no mundo você tem 2 formas de encarar. Você pode se aproveitar daquilo ou você pode ir contra aquilo. Se você é forte o suficiente para ir contra aquilo e ter sucesso, ótimo, você venceu. Mas muitas vezes aquelas questões te atropelam. Você pode ter jornais que não usam inteligência artificial para nada, certo? Mas quando a gente fala de inteligência artificial, é uma discussão super ampla. A inteligência artificial ela pode ser um recomendador de notícias. Então ela pode ser simplesmente algo que vai te ajudar a escolher a notícia certa para alguém. Mas um belo dia você pode falar assim, não, no meu jornal, eu, editor, vou escolher tudo aquilo que eu vou oferecer para a audiência. É uma decisão minha, é uma decisão humana e com base em critérios editoriais e humanos. Ok, tudo bem. Mas você dificilmente vai ter uma escala que consiga personalizar ou que você consiga individualizar uma entrega. E isso é cada vez mais necessário. Hoje a rede social ela é diferente para todo mundo. Né? A sua rede social é diferente da minha. E aí você tem uma inteligência artificial atuando por trás que proporciona uma escala global para esses caras. Então, eu acredito que a discussão da inteligência artificial, ela pode, em algum momento, não fazer parte da discussão dos jornais, mas ela pode sim e deve ser traga para a mesa para entender como ela pode ajudar, como ela pode acrescentar.
Hoje você tem notícias inteiras sendo geradas por por inteligência artificial, desculpa. Teve um evento agora nos Estados Unidos há pouco tempo discutindo só esse assunto: geração de conteúdo automático via inteligência artificial. Né? E você já tinha ali dois fornecedores que patrocinaram isso. E aí um exemplo muito legal são notícias de esporte. Então você tem notícias de futebol, de esportes nos Estados Unidos, que eles, por exemplo, geram resultados de jogos de beisebol, que foram feitos tantos pontos, fulano marcou tantos pontos, foram rebatidas tantas bolas e tal. E essa notícia ela é gerada 100% por inteligência artificial. Ela lê os dados do jogo e ela gera um texto padronizado. Algumas, inclusive, têm interferência humana. Às vezes, o primeiro parágrafo é humano, mas você tem ali depois todo um detalhamento técnico do que aconteceu. Esse detalhamento técnico, às vezes, o próprio leitor não avança. O leitor, ele muitas vezes quer saber só um pouco o que aconteceu, um resuminho, mas se ele quiser se aprofundar ali no que aconteceu no jogo, tem todo aquele detalhamento técnico que não foi feito por um humano, foi curado por um humano, ele olhou aquilo, viu se está tudo certinho, né? Mas isso vai atender uma parte da audiência e vai atender essa parte da audiência de forma automatizada. Então, de novo, eu acredito que essas ferramentas elas vêm para somar. Né? Agora, o quanto a gente vai usar, o quanto isso vai ser importante para cada jornal, eu acho que isso, de novo, é uma decisão editorial de cada jornal. Eu gostaria muito de ver um jornal, de ver uma publicação que utilizasse 100%, por exemplo, de produção por inteligência artificial. Eu acho que seria um conceito interessante. Eu acho que seria um conceito que poderia ser expandido globalmente, poderia gerar uma receita muito, muito interessante. A questão é qual é a relevância que ele teria. Então, eu acho que é uma discussão importante. Eu gosto de modelos ousados assim, e acho que assim como surgiu o The Daily lá em 2011, que era um jornal só para iPad, e ele não deu certo, mas ele era um conceito muito legal, eu gostaria muito que surgisse uma publicação, e eu não sei se existe, pode ser que já, que é 100% feita por inteligência artificial. Eu acho que existem algumas conceituais, mas eu acho que não existe um jornal, um modelo, um publisher que vive nesse modelo de produção de conteúdo automatizado por inteligência artificial. Seria muito legal a gente olhar um caso como esse. Rafael, a tecnologia 5G, o que ela traz de vantagens para os publishers do Brasil? Hélio, isso é uma discussão, eu já discuti muito isso, inclusive com alguns colegas de jornais da Escandinávia, tá? Por que da Escandinávia? Porque lá a internet é um negócio dado, assim, não tem limitação de acesso, ou não, velocidade da internet lá é algo que não é um parâmetro de discussão. E eu sempre, cara, o que a velocidade infinita ou ilimitada de acesso aí proporcionou a vocês? E eles não sabiam me responder. Eles falavam, não mudou nada, porque a nossa capacidade de produção de vídeo sempre foi algo limitador, a nossa capacidade de distribuição de conteúdo sempre teve limitado pela nossa produção de conteúdo. Então, se a gente tivesse todo mundo acessando a internet muito mais rápido, talvez a gente perderia acesso, porque todo mundo ia acessar mais vídeo e menos nossos textos. Né? E isso é uma hipótese, não era, foi literalmente uma discussão de coffee break de evento. Mas eu diria que num aspecto conteúdo, eu acho que o 5G pode, ao longo do tempo, nos prejudicar, porque vai nos empurrar cada vez mais por uma produção cara, que é a produção de conteúdo de vídeo, produção de conteúdo multimídia, de que muitas vezes a gente ou não faz ou não consegue rentabilizar, mas ela existe no mundo. Você tem o YouTube, canais, redes sociais de vídeo cada vez mais crescendo, e as pessoas podem ficar, digamos assim, mais grudadas nela e menos grudadas nos nossos conteúdos. Isso vai nos empurrar para essa direção, sem dúvida, mas, de novo, hoje, muitas vezes, isso custa bastante caro para a gente e a gente tem dificuldade de rentabilizar. Então, acho que a longo prazo o 5G ele não é tão positivo assim para as nossas operações. A gente vai ter que se readequar novamente a mais essa mudança de mercado. Nessa linha, Rafael, o metaverso já é uma realidade? Os jornais precisam se adaptar a esse modelo? Olha, Hélio, eu era um grande entusiasta do metaverso no início do ano passado. E aí, discutindo com algumas pessoas do metaverso, era tudo maravilhoso, era tudo lindo. E depois, quando eu fui efetivamente comprar o meu óculos, e aí eu fui ver, tá, o que eu vou fazer com isso? E aí eu tive digamos assim, um bloqueio de, cara, isso ainda não vai ser algo que vai fazer parte da minha vida. E eu só vou comprar quando eu acho que fizer sentido
fazer parte da minha vida. Mesmo que seja uma situação de early adopter, de ver como é que é a tecnologia e tal, mas eu tenho muito receio de quando a gente adota uma tecnologia muito cedo, a gente se desconecta da realidade, a gente passa a entender que aquela tecnologia vai mudar o mundo, mas na verdade não mudou a vida de ninguém ainda. E o metaverso, como ele está hoje, eu não acredito nele ainda como um modelo de escala, tá? E quando eu digo modelo de escala, é um modelo de uso massivo. Ele é uma coisa de nicho, ele é uma coisa muito, muito, muito legal. Eu, pessoalmente, adoro o conceito. Lembro do Second Life, há muitos anos atrás, quando a agência Click, lá nos anos 2000 e pouco, criou a sua agência no Second Life, tinha todo um charme aquilo, mas ainda era charme, claro, que ele ainda era muito limitado, era um negócio muito chato até, mas era diferente. Eu acho que o metaverso ele ainda está naquela curva de adoção de inovação, que ele está ele deu aquele crescimento e agora a gente está assim no choque de realidade, naquele declínio ali, e aí eu acho que agora que a barriga vai começar a crescer. Talvez você tenha novas empresas aí como a Apple, que vem num conceito diferente, lançando o seu óculos possivelmente no ano que vem de metaverso, mas é um metaverso híbrido, é um metaverso que junta a realidade normal com a realidade virtual. E aí eu acredito mais nesse modelo, eu acredito mais no modelo, não no modelo de mergulhar no metaverso, né, mas no modelo híbrido. Porém, para reuniões, Hélio, eu te falo que eu já tive algumas experiências e é sensacional. Digo porque quando você entra no metaverso, você fica 1 hora em reunião, essa reunião ela é 100% intensa, ela é de uma produtividade altíssima, porque você está 1 hora mergulhado na realidade virtual, não tem ninguém falando contigo, não tem você mexendo no celular, você está ali realmente 100% focado numa ação, num local. Então isso eu pessoalmente gostei muito, mas eu acho que ainda a gente precisa entender como essa tecnologia vai impactar mais as nossas vidas. Rafael, o Google já anunciou que encerra os cookies a partir de 2024. O que os publishers precisam fazer para se adaptar a essa nova realidade? Hélio, essa é uma discussão ótima. Essa discussão tem, sei lá, muitos anos que ela está acontecendo. Não, ano que vem vai, ano que vem vai, ano que vem vai. Eu acho que tem muito pouca gente preparada para isso. O mercado publicitário não está preparado para isso. Eu escuto isso há uns 2, 3 anos, assim, vamos nos preparar para o fim do cookie, mas eu acho que ninguém ainda está 100% preparado. Talvez os grandes conglomerados de mídia no Brasil, e aí eu colocaria a Globo, talvez encabeçando a lista, porque tem uma base de dados assim riquíssima ali através do Globopay, do Globo ID, mas eu diria que vai ser uma coisa que vai impactar todo mundo, e eu acho, aí de novo acho mesmo, que os jornais não vão conseguir resolver isso não, isso vai ser resolvido ali talvez por Google ou pelas empresas que encabeçam essa direção da publicidade. A gente tem que pegar uma carona. E isso eu fico triste porque eu acho que a gente perde uma oportunidade grande, porque a gente tem uma base de assinantes grande, a gente tem uma base de cadastro grande. Isso nos habilitaria, nos potenciaria para surfar uma onda que eu te confesso que eu não vejo jornal nenhum surfando ou se preparando para isso. Desculpa, não é que eu não vejo jornal nenhum, eu vejo pouquíssimos jornais, bem poucos, olhando isso como uma oportunidade de dizer assim, olha, eu tenho informações aqui de uma audiência gigantesca e eu posso te ajudar a chegar nessa audiência ou numa audiência semelhante, usando uma base de dados, aí, um DMP, né? Eu vejo poucos jornais olhando para isso como uma oportunidade, tá? Mas eu acho que a solução vai vir de fora, assim. A gente vai simplesmente entrar num navio que vai partir de algum lugar. Rafael, o blockchain, o que é o blockchain e como ele pode ser positivo para a imprensa no Brasil? Hélio, poxa, a gente podia ficar um dia inteiro falando sobre isso. O blockchain é um negócio super legal. Explicando rapidamente para quem não conhece, o blockchain ele é uma tecnologia que faz parte do conceito da Web 3.0 e é uma tecnologia que ela, digamos assim, gera uma segurança entre transações de dados. E a melhor forma de explicar o blockchain, na minha opinião, é quando você tem uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa. Tipo aquelas bonequinhas russas, né? Só que cada caixa dessa tem uma chave e essas chaves estão em locais diferentes. Então, para você abrir aquela caixinha menorzinha lá no final, você tem que sair coletando essas chaves. Essas chaves estão com pessoas diferentes, locais diferentes e não tem um dono.
esses donos mudam de mão a qualquer hora. Então você não tem um responsável pela segurança, você tem um conjunto de pessoas distribuídas e descentralizadas que são responsáveis por guardar as chaves daquelas caixas. Né? Então isso é o blockchain. Isso faz com que qualquer informação ela pode ser guardada de forma muito segura, sem ter um dono, sem ter um curador, um guardião. Então a gente está falando que você pode ter transações financeiras que não precisa de bancos centrais sendo o grande auditor disso. E a gente tem as criptomoedas, que usa a tecnologia do blockchain. Então outra solução que eu gosto muito é quando você tem o blockchain para informações de origem, por exemplo. Imagina que você pode comer uma barra de chocolate e você descobrir que aquele cacau foi colhido no dia tal por uma pessoa, naquele dia choveu naquela região e foi na árvore tal, e você tem tudo isso registrado na sua barrinha de chocolate, porque essas informações vêm via blockchain e são gravadas ali e você consegue rastrear isso. Então pensa isso para talvez para um diamante raro, da onde ele veio. Pensa isso para uma tora de madeira de uma mesa que você tem na sua casa e lá na Holanda, e você quer saber aonde ela foi cortada dentro da floresta amazônica. Quem cortou essa madeira, que dia que ela foi cortada, né? Ou quantos anos tinha essa árvore. Então eu acho que o blockchain ele abre uma série de possibilidades para a gente. E usando esse segundo exemplo, imagina o quanto isso é legal no jornalismo. Imagina o quanto a gente pode gerar informações como veículos, informações que não têm dono, que não tem um órgão responsável por elas, e que a gente pode literalmente criar uma série histórica ou criar uma profundidade de dados em que pessoas podem colaborar, né, de forma descentralizada e sem ter um dono nessa informação. Então a gente pode ter, no limite, por exemplo, uma pesquisa de intenção de votos via blockchain, sem ter um dono, e feita de uma maneira muito rápida, com uma amostragem muito grande e, na minha opinião, muito mais precisa que os institutos de pesquisa. E eu, como pesquisador, acredito muito nos institutos de pesquisa, mesmo que eles tenham errado bastante no tocante agora às eleições. Então, olha como o blockchain ele pode gerar coisas assim muito curiosas, muito legais. Como a gente vai usar o blockchain? Caramba, Hélio, eu não faço a menor ideia. Eu tenho vários exemplos para dar, vários casos muito curiosos que a gente poderia utilizar, mas eu acho que a gente está aprendendo ainda o conceito dessa transformação, e isso ainda está na mão de poucos. Por que está na mão de poucos? Ou porque é difícil ou porque ainda não se tornou popular. Mas eu acredito muito que isso vai transformar a nossa forma de se relacionar com as informações. Eu acredito que tem duas coisas que são o novo digital no mundo, tá? Assim como o digital mudou a nossa vida aí nos últimos 20, 30 anos. Eu acredito que é o conceito de sustentabilidade e conceito de Web 3.0 como blockchain. E isso vai impactar muito a nossa indústria, muito mesmo, sem dúvida. Rafael, vale a pena investir em NFTs? Hélio, eu pessoalmente não invisto em NFTs. Eu investiria numa startup que trabalha com Web 3.0, mas eu não investiria em NFT. Porque eu acho que isso, de novo, toda adoção de tecnologia, ela tem uma curva inicial que é assim, um crescimento muito rápido de algumas coisas, e depois você tem aquele abismo da realidade, assim, peraí, isso não é bem assim. Eu tenho um exemplo ótimo que são as TVs 3Ds, né? As TVs 3Ds, antigamente, a TV é 3D. Quem aqui usou uma TV 3D, assim, de verdade, vai? Quem aqui, né? Mas era a novidade, eu comprei a TV 3D. Eu acho que NFT, na minha opinião, é um pouco isso. As TVs se tornaram muito melhores depois das TVs 3D, mas ninguém usou a TV 3D. Na prática, eu não acho que o NFT, da forma como ele está instalado, vai ser algo legal. Eu vou dar um exemplo aqui usando o blockchain NFT. Você hoje compra uma bicicleta de uma marca italiana, que são as bicicletas mais caras, você vai pagar 5 mil euros num quadro de bicicleta italiano, e aquele quadro vem um NFT. Aquele NFT é como se fosse um certificado de que você comprou aquele quadro é seu, e você ganhou aquele NFT. O problema é que quando você tem uma bicicleta italiana de 5 mil euros e você sai para pedalar com seus amigos, aquilo te dá uma relevância social muito legal, é como você ter um carro italiano. Só que o NFT não, talvez você vai ter que achar as pessoas que você vai mostrar aquele seu NFT e aquilo vai te gerar relevância social. Né? Ou que você vai ter uma obra de arte para mostrar em casa para os seus amigos, e você vai ter um NFT para você também mostrar para os seus amigos que você tem aquilo. Eu acho que a sociedade ainda não encontrou a forma de que o NFT seja algo relevante socialmente. E quando a gente fala de produtos de luxo, ele tem que ter uma relevância social, senão ele não tem valor. Né? E eu acho que a gente ainda não encontrou esse mecanismo de relevância social para o NFT. Ele ainda está muito dentro do próprio público.
Assim, quem gosta de NFT dá valor a NFT e isso fica ali um pouco dentro do próprio gueto. Eu diria que é um pouco semelhante ao metaverso, ele ainda está dentro do mesmo público, ainda é nicho. A tecnologia ajudou os jornais a cobrirem as eleições neste ano? Olha, eu acho que a tecnologia ela vem cada vez mais dando saltos para a gente de forma de trabalhar. Eu acho que tem porque a indústria tem sofrido tanto, Hélio, que eu acho que a gente observa pouco isso. Mas a tecnologia tem otimizado o trabalho das redações de uma forma absurda. Imagina uma redação sem WhatsApp, né? Eu não consigo imaginar uma redação sem WhatsApp. Imagina uma redação sem arquivos na nuvem, compartilhados. Eu teria dificuldade de imaginar uma redação de jornais diários, de sites, que não trabalham intensamente tecnologia. O problema é que a gente normaliza a tecnologia, né? A gente acha que a tecnologia é sempre inteligência artificial. Cara, não, pensa no WhatsApp. Pensa em você ter um acesso de alta velocidade, fazer uma transmissão de ao vivo na rua. Né? Como é que era isso? Poxa, eu lembro que naqueles protestos de 2013, se não me engano, a gente ia com celular, com vários powerbanks na mochila, para a pessoa poder ficar ali transmitindo numa qualidade ainda muito ruim, mas era fantástico aquilo, né? Então, hoje a gente pode fazer isso com uma mochila, transmitindo para televisão, com vários chips, agora 5Gs, né? Então você transmite em HD isso, uma qualidade assustadora. Você pode fazer isso para um canal de televisão aberto sem prejuízo nenhum da qualidade, como já é feito. Então o problema é que a gente normaliza a tecnologia, a gente não observa o quanto essa tecnologia deu saltos, ou porque muitas vezes não é uma coisa inovadora, e a gente tem que parar de se acostumar que a tecnologia é sempre uma inovação. A tecnologia muitas vezes é uma evolução, né? O WhatsApp ele é uma evolução do chat, ele é uma evolução do telefone. Mas olha o quanto isso ajuda a gente, né? Quanto isso ajuda a gente no nosso dia a dia. Então, eu assim, não falando especificamente dessas eleições, mas eu acho que sim, ajudou muito. Mas eu acho que a tecnologia ela vem ajudando principalmente as redações e as empresas de produção de conteúdo a produzir cada vez mais conteúdo, com uma quantidade menor de gente e conteúdo com mais qualidade. Vídeos melhores, gráficos mais legais, mais interativos, páginas mais rápidas, mais bonitas. Eu acho que sim, a gente tem usado cada vez mais tecnologia. Talvez não as inovadoras, tá? Talvez ainda não. Mas eu acho que a gente tem se apossado bastante das tecnologias que são evolutivas, sim. Você destacaria algum case de sucesso no Brasil do ponto de vista digital? Olha, eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho muitos amigos e cada um deles tem o seu ponto forte, assim. Eu vou me permitir citar alguns casos assim bem pontuais de trabalhos para não assim, classificar um veículo. Mas eu acho que assim você tem casos belíssimos de assinaturas, né? Assim, eu vou me permitir aqui citar o caso lá do Jornal do Comércio, da minha querida amiga Maria Luísa. Eles fazem um trabalho belíssimo de audiência, eles fazem uma bela produção de conteúdo lá. E você tem, por exemplo, o caso dos amigos lá de Curitiba, da Gazeta do Povo, fazendo um trabalho belíssimo de expansão nacional, né? Dentro de uma linha editorial muito, muito bem definida, muito clara, e um crescimento muito legal da carteira de assinaturas. Pelo que eu sei, eles ainda não têm ali o número que eles querem, mas eu acho que, sem dúvida, é um belíssimo trabalho assim, que eles vieram fazendo ao longo dos anos, principalmente quando eles abandonaram o jornal impresso diário, né? Tem a que mora no meu coração, a empresa que eu trabalhei por muitos anos lá no Espírito Santo, a Gazeta, que tem feito um trabalho assim belíssimo de audiência dentro de um estado, num mercado que ele é pequeno, mas tem ali um profundo conteúdo sobre o estado, região, uma audiência muito significativa. Muitas vezes a audiência é maior do que o próprio tamanho do estado, e o foco é a audiência no estado. Então, assim, só tocando alguns casos em cima, eu acho que você tem casos bem pontuais, assim, onde você consegue olhar com bastante felicidade para alguns casos. Porém, eu não sei se todos os acionistas de publishers locais ou até nacionais estão felizes com os resultados financeiros. E eu acho que esse é o ponto do jogo. Assim, muitas vezes o trabalho é muito bem feito, tem muita audiência, mas ainda não encontrou o modelo de receita. E eu acho que esse é o ponto que a gente tem que se debruçar
para tentar traduzir esse belo trabalho que é feito em vários locais, em efetivamente retorno para os acionistas, para que garanta a permanência dessa indústria de maneira forte, a não criação dos desertos de notícias, onde um veículo não consegue pagar sua conta e tem que fechar as suas atividades. Então, eu mesmo falando de alguns casos pontuais, eu fico muito feliz quando eu vejo um jornal pequeno fazendo pouca coisa e dando um belo dinheiro, assim, o acionista ou publisher daquele jornal feliz. E isso, para mim, me deixa super, super feliz, assim, porque às vezes o feijão com arroz bem feito, Hélio, dá muito mais certo do que quando a gente tem uma apresentação dizendo que a gente é super legal e que a gente dominou o mundo e que o meu jornal é muito lindo e tal. Eu costumo falar o seguinte, cara, o EBITDA da sua empresa deixa o acionista feliz? Cara, se deixa, putz, aí tem que aplaudir de pé, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto. Voltando, Rafael, às assinaturas digitais, quais tecnologias os publishers podem usar para garantir retenção? A retenção é um desafio para todos nós. Todo modelo de recorrência, Hélio, e a retenção é um caso muito, muito importante, né? A gente tem aqui no Grupo Povo a Casa Azul, que é uma aceleradora de startups, e tem um foco muito grande em modelos de venda por recorrência, né? Então, realmente, isso é algo que não só nos jornais, mas em todo negócio que tem venda por recorrência, a retenção, não adianta você encher o balde de água se o furo do balde é grande, né? E aí essa retenção, Hélio, eu gostaria de abrir um pouco a discussão e não olhar para jornais. Eu acho que os jornais são um belo exemplo de insucesso na retenção de assinantes, tá? Eu já tive à frente de área de assinatura, tenho vários amigos, mas por que eu digo isso? Porque, de novo, a gente conhece pouco os nossos assinantes, né? Eu acho que quem engaja bem são alguns influenciadores digitais, eu acho que quem engaja bem é a Disney. Eu acho que quem engaja bem são casos que estão fora da nossa indústria. Né? E por que eu falo isso? Aqui é para a gente realmente olhar para casos de bons engajamentos. Qual é o e-commerce que engaja bem? Qual é o influenciador digital que engaja bem? O que ele faz? Como que ele se comunica com a sua audiência? Como é que a Disney faz isso de forma maravilhosa? Engaja a sua audiência numa jornada incrível de produtos e negócios e mantém toda essa audiência engajada, do jovem ao senhor lá de terceira idade. Né? Eu acho que a gente ainda está muito, muito longe de chegar no modelo ideal para engajar e reter os nossos assinantes. Muitas vezes as áreas de assinaturas ainda funcionam no modelo antigo, que fecha a porta de qualquer jeito e não deixa o cara sair. Né? Onde você tem modelos Netflix que o cara pode cancelar a hora que ele quiser. Quanto mais fácil é sair pela porta, mais fácil ele vai entrar pela porta. E tudo bem, se ele quiser sair e entrar várias vezes no ano, faz parte do jogo. O problema é que a gente não está acostumado com isso, a gente quer trancar o assinante na sala. Então como é que você quer engajar alguém que você trancou ele na sala? E eu tenho muita dificuldade de dizer quais são os jornais que não trancam ninguém na sala. Assim. São muito ousados os que fazem isso. E muitas vezes os números prejudicam, porque as áreas de assinatura têm metas para entregar. E muitas vezes ela vai ter cada vez mais fechar ou abrir pouco a porta para que aquela audiência fique livre para sair. E não significa que ela vai sair. Tá? Eu acho que isso é do lado, assim, digamos assim, do business, tem esse ponto. Do lado do conteúdo, me diz, eu acho que tem poucos jornais que fazem conteúdos para engajar. Né? Porque o conteúdo está muito orientado ou pela audiência ou pela retenção, ou pela relevância. E está tudo certo, sempre foi esse modelo de jornal. Mas como é que você faz um conteúdo? Você tem áreas de audiência dentro das redações. Você tem áreas de retenção, você tem um jornalista pensando só em produzir uma matéria para aquele assinante ler a segunda matéria, só em produzir uma história para fazer engajar. Ah, não, mas as redações criam conteúdos especiais para engajar assinante e tal. Tudo bem. Se isso está dando certo, eu gostaria de ver o jornal que, na prática, possa me dizer, cara, a nossa produção de conteúdo especial é super rentável sob a ótica de assinatura. Né? Eu acho que a gente aqui no Grupo Povo, por exemplo, e eu estou chegando agora, mas tem um belíssimo case aqui do Povo Mais, que é um multistream, é uma produção de conteúdo que tem documentários, que tem áudios, que tem livros e que tem também conteúdo jornalístico. E aí eu acho que isso é um modelo, na minha opinião, que faz bastante sentido, porque você não vai engajar só pelo conteúdo produzido pelas redações, você vai engajar por outro aspecto. Mas, de novo, eu acho que a gente, indústria de mídia, está muito, muito longe de saber como reter
o assinante e o cliente. A gente sempre foi acostumado a ter um cliente, ele ficar muito tempo, ou de trancar ele na sala, ou quando ele for sair, cria uma barreira intransponível para ele desistir de sair. E a gente reclama toda vez que vai cancelar alguma coisa nas empresas de telefonia e faz a mesma coisa, porque a gente tem metas para entregar. Mas eu acho que a gente ainda não encontrou o modelo ideal de como reter, como engajar. Eu acho que a gente ainda está arranhando o teto, assim. Tem muita coisa para a gente ultrapassar. O norte principal das redes sociais atualmente é o vídeo. Vale a pena o jornal investir em vídeo? É possível investir em vídeo de forma simples e barata? Hélio, a gente na indústria da mídia, pelo menos os grandes veículos, tem um vício que você tem que fazer sempre tudo muito bem feito, contratar gente para fazer isso, contratar gente para fazer aquilo e tal. Aí você tem um influenciador digital que pega um celular e tem milhões de audiência, né? Então, tem um slide que eu vi em 2011, que era assim, quanto custa um estúdio de rádio nos Estados Unidos? Era $1 milhão, ele de cabo a rabo, e com $5 mil você montava uma rádio na internet que tinha uma capacidade muito maior de gerar audiência. Eu acho que isso explica tudo. Eu acho que sim, vídeo é um negócio muito importante. Tem muita audiência em vídeo e essa audiência vai crescer de novo. O 5G vai facilitar isso. Se o jornal não produz vídeo, ele tem que estar muito seguro de que o conteúdo dele não exige vídeo. Vou dar um exemplo. O valor econômico talvez se permita não produzir tanto vídeo quanto um jornal de entretenimento que tem que sim produzir vídeo, igual um ensandecido, assim. Mas eu diria que vídeo tem que passar pela vida de todos os jornais, porque mesmo um valor econômico, um jornal financeiro, ele precisa ter conteúdos mais interativos, precisa ter entrevista, precisa ter um podcast como esse, um videocast. Isso vai fazer cada vez mais parte do nosso DNA, e texto cada vez menos, né? Porque as pessoas estão cada vez mais escutando mais conteúdo e cada vez menos lendo conteúdo, porque elas estão cada vez mais presas nos seus celulares e estão cada vez menos consumindo leitura na tela. Ela deixa o celular dela e fica escutando, fica só vendo a tela. Eu vi um estudo há pouco tempo sobre isso, que as pessoas estão consumindo conteúdo sem tocar no celular. Sim. Então, seja escutando ou seja vendo vídeo com ele longe das mãos, o que é algo um pouco diferente do comportamento que a gente viu até então, que as pessoas consumiam conteúdo tocando. Rafael, muito obrigado pela sua participação. A gente termina aqui essa edição do Jornal do Futuro, Vozes da Inovação na Imprensa. E até a próxima edição. Obrigado, Rafael. Valeu, Hélio. Obrigado a todo mundo que escutou. E eu acho que é isso. Que venham os próximos desafios aí para a gente ir descobrindo esses mundos novos. Obrigado pela audiência até aqui. Você já sabe, você pode participar do nosso podcast pelo e-mail anj@nj.org.br. Muito obrigado e até a próxima edição.